Hoje eu quero falar sobre batalha espiritual. O Espírito Santo de Deus, numa madrugada, Ele foi falando comigo sobre esse assunto, e Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês. Então abre o teu coração, porque a partir de hoje, a tua oração vai mudar, o teu posicionamento vai mudar, eu creio, em nome de Jesus. Se você quer cruzar a linha de chegada nesse final do ano, contabilizando muitas bênçãos, então quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja. Se você colocar em prática, você vai contar muitas bênçãos, porque o ano não acabou. Eu creio que Deus, nesses últimos dias que faltam para acabar o ano, Deus reservou o melhor para nós. Então vamos levantar a cabeça, sacudir o lombo e vamos marchar. Não vamos ficar aí achando que Deus esqueceu de nós, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 56, verso 10 e 11. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor, nesse Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Em Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, nós estamos vivendo nesses últimos dias tempos sombrios, tempos de dores. Todo mundo está gemendo. Alguns estão passando por um momento de abalo econômico, abalo emocional, sentimental, espiritual, conjugal. Parece que o inimigo redobrou suas forças e está vindo contra a igreja do Senhor com tanta intensidade. Eu vejo quantas pessoas abatidas, desanimadas, pessoas retrocedendo na fé, pessoas na apatia espiritual, não consegue mais orar, não consegue vir na igreja, não consegue mais nem ler a Bíblia, e muitos estão abatidos, decepcionados com Deus, decepcionado com a igreja, decepcionado com o pastor. E muitas vezes, amado, nós andamos por vista e não por fé, andamos por sentimento. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele nos capacita, Ele nos ajuda nesse tempo de dificuldade, tempos sombrios, tempos de dores. Davi, quando ele faz essa declaração, ele confessa que o Deus a quem ele serve é um Deus que pleiteia a sua causa, é um Deus que guerreia as suas lutas. Então ele declara com tanta ousadia, com tanta fluência: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor eu ponho a minha confiança, nada temerei. O que poderá fazer o mortal? E ele diz aqui também no verso Salmo 56, verso 3 e 4: me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei. O que me pode fazer o mortal? Eu vejo na vida de Davi assim um exemplo que nós podemos aplicar para nossas vidas, ensinamentos, como nós devemos nos portar diante das lutas, que atitude que nós devemos ter. Então eu vejo aqui na vida de Davi, primeira lição que eu aprendo aqui, como vencer as batalhas, é andar em obediência. Davi andava em obediência. A Bíblia diz, Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus, mas a melhor colocação é: obedecei a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Obediência é o grande segredo para nossas conquistas,
Porque quando se anda em obediência à palavra de Deus, você tem autoridade para dizer: Satanás, recua, recua, eu estou em obediência à palavra de Deus. E o inimigo não resistirá, ele vai fugir. E aqui a Bíblia fala que não é um demônio calça curta, está falando do maioral. Sujeitai-vos a Deus, obedecer a Deus, mas resistir o maioral, que é o próprio Satanás, ele tem que fugir. Sabe por quê? Maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Quem está na tua vida, quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então, querido, você pode ser uma pessoa frágil, mas quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então você pode dizer: eu posso todas as coisas, porque o Espírito Santo de Deus me fortalece, me potencializa, me dá poder para realizar as obras de Jesus e para fazer coisas maiores, porque a unção que está sobre a minha vida, na sua vida, é uma unção sem limite. Amém? Então, obediência. Nós vemos aqui na vida de Davi uma vida de obediência. Ele fazia tudo que agradava a Deus, ele obedecia os princípios da palavra do Senhor. E a partir do momento que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, quando ele era adolescente, ele entendeu que Deus estava chamando ele para um grande projeto, para um grande propósito, e ele tomou posse daquela unção que ele recebera. Os seus irmãos maiores, com uma idade já de servir o exército de Israel, ficaram olhando, admirados, como Deus escolheu um moleque, um adolescente. Davi era o rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus escolhe os improváveis. E a partir do momento que Davi recebeu aquela unção, ele valorizou a unção que estava sobre a sua vida. Ele se tornou o melhor pastor de ovelhas, defendeu as suas ovelhinhas, enfrentou leão, enfrentou urso, e ele se tornou um pastor tão corajoso, tão ousado, mas ele aprendeu uma grande verdade: para andar no sobrenatural, para ter conquista, tem que andar em obediência ao Senhor. Então eu vejo a segunda marca, segunda qualidade, ele era um menino que tinha fé, e assim ele foi crescendo na fé. A Bíblia diz em 1 João 5,4, nós podemos acompanhar na tela aqui, por favor. 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Deus. Então, queridos, nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer Satanás, nós vamos vencer a circunstância, é pela fé, a fé na palavra de Deus. Hebreus 11 verso 1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, queridos, é pela fé, você vai prevalecer, mesmo você olhando os obstáculos, as dificuldades, mas é pela fé, você vai vencer. Sabe por quê? O Senhor te respalda, o Senhor te respalda, é Ele que te chamou, é Ele que promete: estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Eu fico maravilhado quando eu medito naquele texto, em Daniel capítulo 3, quando foi colocada uma imagem de 30 metros de altura, e todos tinham que se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Se alguém ousasse a desobedecer essa ordem, seria lançado na fornalha. E amados, 3 jovens decidiram não se dobrar. Eles só dobrariam mesmo seus joelhos diante do Deus de Israel. E assim foi introduzido esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor disse assim: eu quero ver qual Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos.
Amados, eu penso o seguinte: Deus deve ter falado assim: anjos, vá lá e vai recolher os meus filhinhos, chegou a hora da partida. Mas quando Nabucodonosor disse: eu quero ver qual o Deus que poderá livrar das minhas mãos, falou: olha, está cancelado, eu vou lá na fornalha, eu vou livrar os meus filhos, eu vou proteger ele. E o Nabucodonosor vai saber que eu, Senhor, guardo e protejo os meus filhos e provo que eu sou o Senhor. E assim, amados, quem estava lá na fornalha? O anjo de Yahvé, o próprio Senhor Jesus, próprio Deus, e guardou, protegeu os seus servos. Amados, só queimou as amarras das mãos e das pernas. E ele falou assim: sai para fora. E de repente o quarto homem desapareceu. E ele reconheceu: o Deus a quem você serve, Sadraque, Mesaque e Abdenego, é um Deus todo-poderoso. A partir de hoje faço um decreto que toda língua, que todas as nações que estão debaixo do meu comando, glorifique, exalte o Deus de Sadraque e Mesaque, porque esse é Deus. Então eu quero dizer para você, amado, fé. Não olha a circunstância, não anda por sentimento, mas pela fé. Eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou ser fiel. Isso é fé, amados. Eu não sei o momento a qual você está passando, mas creia que o melhor de Deus está por vir. Creia. Talvez a situação está piorando e o diabo está falando: Deus te abandonou. Imagina Jó. Olha a tua situação, você perdeu 10 filhos, você está leproso, tua mulher foi embora, te abandonou, zombou do teu Deus, e você perdeu todos os bens materiais, você está na pobreza, você está na sarjeta, você está no pó. Mas Jó perdeu tudo, o diabo tirou tudo, mas não tirou Deus da vida de Jó. Mas a Bíblia fala que Deus se revelou na vida de Jó, e Deus restituiu dobrado tudo que o diabo tirara. Então quer dizer, pela fé você vai vencer essa prova, amém? Como foi falado aqui pelo irmão Dácio, um professor não fala na hora da prova. Então, querido, você está nessa prova, que depois de provado e aprovado, sobre muito Deus vai te confiar. Então creia, 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 creia. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor para você. Tem algumas pessoas que eu tenho acompanhado, posso citar aqui o Jean. Quando eu conheci o Jean, é uma pessoa que tinha um trabalho muito simples e grandes sonhos. Passou quantos anos, né, Jean, que a gente se conhece? O cara mais corajoso que eu conheci, que eu conheço, é esse homem aí. Nunca vi um homem mais corajoso para enfrentar bandido. E hoje Deus levantou para ser um delegado. Deus tem usado ele e Deus tem sido glorificado. Quando a minha esposa passou por um sequestro, ele chegou lá para o pessoal lá: e daí? Resolveram? Solucionaram o problema? Não, ainda estão me investigando. Deixa comigo. Não deu um mês, todos foram capturados. Então quer dizer para você que Deus levanta você para ser ousado no teu trabalho, nos teus negócios, ser sonhador, porque quem tem fé é ousado. Senhor, eu estou aqui no meu pequeno negócio, mas já profetizo que esse pequeno negócio, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai fluir, eu vou além das fronteiras, porque com meu Deus eu saltarei muralhas, porque pela fé. Então, querido, você está olhando hoje esse quadro tenebroso de crise. Queridos, você tem um Deus que não está em crise, o céu não está em crise, o reino de Deus não está em recessão. Começa a declarar: o Senhor é o meu supremo pastor e não vai faltar nada.
Então para de liberar palavra de derrota. Davi, quando estava diante do gigante Golias, todos estavam apavorados. Davi viu oportunidade e falou: esse gigante vai me promover, esse gigante vai me abençoar a minha vida, eu vou deixar de ser pastor de ovelha para me se tornar um oficial do exército de Israel. Queridos, Davi viu oportunidade diante da calamidade. Outros estavam vendo calamidade, Davi viu oportunidade. O que aconteceu? Davi se voluntariou: eu vou enfrentar esse gigante. E a Bíblia fala que ele derrotou o gigante, se tornou um oficial do exército de Israel e foi honrado com riqueza, porque ele se colocou na brecha. Então quero dizer para você neste momento, que todo mundo está vivendo um momento de crise. Começa a declarar: Senhor, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Se Cristo está em mim, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou declarar as promessas de Deus que está inserido na tua palavra, e eu vou dar a volta por cima, eu vou prevalecer, porque o meu Deus, Ele não está na cruz, Jesus ressuscitou, e Ele me ajuda, Ele me capacita. Então, queridos, os teus sentimentos estão dizendo: você está derrotado, você foi roubado, Deus te abandonou, mas pela fé, você vai declarar: Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu declaro que o Senhor está comigo. Não estou sentindo nada, mas pela fé, eu creio na tua palavra, o Senhor está do meu lado. Estou passando por esse momento de prova, o Senhor não está falando comigo. Gente, Jó, Deus não falou quando ele estava na prova. Ele até questionou: Senhor, o Senhor se afastou de mim? Mas lá no final ele foi provado, e o diabo foi envergonhado. O diabo botou o rabo no meio das pernas e foi embora, porque ele falou: ele é fiel, Jó é fiel, porque ele tem riqueza, tem filhos formosos, ele tem uma saúde maravilhosa. Deixa eu tocar nessas 3 áreas. Mas Jó permaneceu fiel e foi aperfeiçoado. E Jó disse: eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos de Deus na minha vida nunca mais será frustrado. Então, queridos, nós vemos aqui que Davi, a segunda verdade aqui que eu aprendo, segundo atitude, coração limpo. Ele tinha sempre um coração disposto para abrir o coração e dizer: Senhor, Salmo 139, verso 24, Senhor, sonda meu coração. Senhor, o Senhor me conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Então ele ora assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum pecado, vê se há em mim alguma mágoa. Interessante, eu postei algum tempo aí no meu Instagram um relato de uma pessoa que sofreu assim, um bullying na infância de um amigo dele, e deixou ele magoado. 50 anos depois, ele encontra esse amigo, ele mata o seu amigo, porque ele guardou rancor. Então, queridos, nós vemos hoje quantas pessoas que estão guardando mágoa, ressentimento, incredulidade, e não prosperam. Deus não pode abençoar. Nós vemos na vida de Davi um coração sempre disposto a perdoar, confessar os seus pecados, porque a Bíblia fala: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Então nós devemos sempre pedir para Deus: Deus, dá-me um coração reto, um coração puro, um coração pronto para liberar perdão e não guardar mágoa, senão eu fico preso, prisioneiro a essa pessoa que me ofendeu, que me magoou, e isso dá legalidade a demônios para me oprimir, para tirar minha paz, para tirar minha alegria. Então eu vejo, amados, é muito sério quando a gente fica aí com pecados de estimação, a tiracolo. A Bíblia fala: aquele que
Olha que texto forte, Provérbios 28, verso 13. Aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. O diabo não consegue derrotar você se você andar em obediência, andar em fé e tiver um coração limpo. Ele não consegue te derrotar, mas ele vai lançar setas malignas para paralisar você. Gente, uma observação importante que eu quero dizer para vocês também, que nessa batalha espiritual, o inimigo é sutil. Imagina uma pessoa que te odeia, te manda um presente, e você não tem noção da batalha espiritual, e não ora por esse presente, porque aquele presente, muitas vezes, foi lançado palavras imprecatórias. Essa roupa vai trazer opressão. Ou tem pessoas que consagra lá no centro, a partir do momento que você vestiu aquela roupa, que você ganhou aquela roupa, ganhou um bolo, um doce, vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual, porque foi invocado forças malignas para oprimir a sua vida. Por isso, amados, quando você recebe um presente, ore, quebrando toda a malignidade. Você vai num restaurante, vai comer, ore abençoando, porque muitas vezes até a comida são consagrada a demônios. Existe pessoas que trabalham nessa área na área de comida, que são devotos a outros deuses, invoca aquelas coisas malignas, e de repente você come, não fez bem. Então, queridos, nós estamos numa guerra espiritual. Você tem que orar sempre. Vai dormir, antes de dormir, ore: Senhor, guarda minha mente, que eu possa dormir a noite toda, destaca teus anjos. Então, queridos, nós estamos numa guerra espiritual. Por isso, uma das coisas mais importantes, sempre ore: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum pecado, algum ressentimento, alguma coisa que eu fiz, magoei alguém, porque eu quero liberar perdão, eu quero consertar com essa pessoa, porque a nossa luta é espiritual, a nossa batalha é espiritual. Eu fico pensando naquele momento que José foi lançado no fundo do poço pelos seus irmãos, mas se José não tivesse liberado perdão, ele entrava na casa de Potifar, ele não ia abençoar a casa de Potifar. Percebam, amados, que aquele general chamado Potifar, que era um general do rei, de Faraó, percebeu que a partir do momento que aquele jovem entrou na casa dele, a casa dele prosperou, porque José aprendeu a liberar perdão, mesmo com a injustiça que ele recebeu dos seus irmãos, ele liberou perdão, porque quando você não libera perdão, Deus não pode te usar você como instrumento de bênção. Queridos, você tem que entender uma grande verdade: você é uma bênção ambulante, amém? Porque a Bíblia fala em Efésios 1:3, o Senhor já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então você é uma bênção, e quando você entra num ambiente, pode estar pesado, pode estar oprimido, o ambiente vai mudar, porque a tua presença vai mudar o ambiente, porque você leva a presença de Deus, você leva a arca da aliança, que fala da presença de Deus, você leva o Espírito Santo de Deus. Então você é um saqueador do inferno, você é um terrorista do Senhor. Deus vai te levantar nesta geração para fazer a diferença. Então começa na nossa casa. Nós temos que orar sem cessar antes de dormir: Senhor, que eu possa dormir bem, sem Lexotan, sem Dormonide, sem quais os remédios mais poderosos aí? Ivotril, cada nome esquisito. Você vai dormir em paz, sabe por quê? Enquanto você dorme, Deus está trabalhando no teu favor. Enquanto você dorme, o Senhor está cuidando de você. Quando você teve o primeiro filho, você não ficou lá de madrugada olhando
ó meu bebezinho, ai que maravilha, está dormindo, vamos ver se ele está respirando, aquele medo, aquela coisa, pai de primeira viagem, a gente fica com aquela coisa, maravilhado de ver aquela criaturazinha. Quero dizer para você, Deus cuida de você, Deus sofre por você, porque muitas vezes a gente é cabeçudo, a gente faz coisas sem consultar Ele, e entra em roubada, aí você tem que correr atrás do prejuízo. Então, querido, você está numa batalha espiritual, vai fazer um negócio, ore. Você vai tomar uma decisão, ore. Vai fazer uma viagem, ore para saber se é a vontade do Senhor, porque se você entregou a sua vida para Deus, para Ele ser Senhor, então saiba que Deus vai dirigir os teus passos. Nós vemos na vida de Davi, ele era comandado pelo Espírito Santo de Deus, e nunca perdeu uma batalha, porque ele era dependente de Deus, ele era um homem que andava em fé, em obediência, e ele estava sempre com o seu coração consultando ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então ele estava sempre pedindo a Deus, Senhor, que as fontes de água viva saiam do meu coração, fontes doces e não amargas, porque a Bíblia fala tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda o teu coração da mágoa, do ressentimento, do ódio, dos pecados. Guarda o teu coração de falar palavras e xingamento, porque isso atrai a atmosfera maligna. Então nós vemos que Davi tinha o coração limpo. Quarta atitude que eu vejo aqui para nós vencermos as lutas, as pressões, andar na dependência de Deus. Provérbios 16, verso 3, fala assim: consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Consagra ao Senhor teus planos, teus projetos, teus sonhos, consagra ao Senhor, e o Senhor vai abençoar. Se não é o projeto de Deus, Deus vai falar: filho, não é esse plano que eu tenho para você, eu tenho um melhor. Os planos de Deus são muito melhores. A Bíblia fala que nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus. Então, que a tua oração seja feita assim: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Faça a tua vontade. Então abra o teu coração e diga: Senhor, meu coração é corrupto e enganoso, mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade, porque o meu coração quer isso, mas eu sei que o Senhor conhece o futuro, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, queridos, que você entenda uma grande verdade: Davi era vitorioso, era vencedor, porque ele andava na dependência de Deus. Salmos 23, verso 1 a 4, veja, é um texto muito conhecido, mas a gente tem que aplicar para nossas vidas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode colocar na tela, por favor? Não tem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva às águas de descanso e refrigera a minha alma e guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que maravilha! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso é dependência de Deus. Posso estar passando por uma perrengue, Deus está comigo. Estou passando por um momento de enfermidade, Deus está comigo. Eu escutei uma canção muito interessante: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta se abrir, Ele é Deus; se a porta fechar, Ele é Deus. Então, essa canção fala que em todas as circunstâncias, eu sou mais do que vencedor.
porque o Senhor está comigo. Então nós não podemos ficar nesse sentido, obtive uma grande vitória, Deus seja louvado. Irmãos, muitas vezes a tua luta vai glorificar o nome do Senhor, porque esta luta vai forjar o teu caráter, vai te preparar para algo maravilhoso que Deus tem preparado para você. Então, entenda uma grande verdade, Romanos 8, verso 28, todas as coisas adversas vão colaborar para o teu bem. Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe até onde você pode suportar. Então entenda uma grande verdade, quando Deus permite a prova, Deus tem propósito. Jamais Deus vai permitir uma prova na sua vida se não tiver propósito, gente. Deus está levantando uma igreja nesses dias, uma igreja poderosa, uma igreja que vai contra a cidadela de Satanás, uma igreja que vai implantar o reino de Deus, uma igreja que vai fazer a diferença. Irmãos, Deus quer levantar você para que você seja um instrumento de bênção na sua casa, para os seus familiares, que eles venham conhecer Jesus através da sua vida, através da sua atitude, através do seu posicionamento de compromisso com Deus. Assim como Davi, ele continua sendo referência para todos nós, para muitos reis de Israel. Davi era referência, porque ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, porque ele andava na dependência de Deus. Ele não ficou querendo agradar os homens como Saul. Saul queria agradar os homens e queria agradar a Deus ao mesmo tempo, e ele acabou perdendo a bênção, perdeu a unção, porque na hora de enfrentar o gigante Golias, quem tinha que enfrentar o gigante Golias? Porque naquele momento era homem a homem. Ele falava assim: manda um campeão, manda o rei que era o mais preparado. Ele estava na sua tenda, oprimido, apequenado diante do problema, diante do gigante, estava lá acovardado. Mas Deus levantou um menino, e esse menino valorizava a unção que estava sobre ele. Esse gigante falou muito, e hoje ele vai se calar, porque eu vou detonar esse gigante, e hoje ele vai cair. Olha, isso é fé, isso é dependência de Deus. Quando você anda na dependência de Deus, você é ousado na fé, você tem convicção, você abre a sua boca e você declara, você tem confiança que Deus vai honrar a palavra que sai da sua boca, porque você está em aliança com o Senhor, você está em obediência ao Senhor. E a Bíblia fala, amados, que Davi, ele foi uma pessoa que marcou a sua geração, 40 anos que ele reinou em Israel, e foi um homem que levou progresso, levou prosperidade, mas sobretudo, Deus era o Senhor da sua vida e de Israel, e Deus abençoou de uma forma extraordinária. Queridos, hoje o Senhor fala para mim e para você, é tempo de batalha, que a partir de hoje, que você diga: Senhor, eu decido, eu vou começar a orar, Senhor, eu decido, e eu vou entrar na tua presença. Queridos, é muito importante a gente estar na casa do Senhor, porque a Bíblia fala assim: o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se faz na minha casa. Casa de oração, que é na casa do Senhor, fala da igreja, reunidos, orando, clamando, numa oração coletiva. Senhor, traga livramento, traga o teu socorro. Então eu quero dizer para vocês, o Senhor está aqui no nosso meio, Deus está sondando nossos corações, e a partir de hoje, decida andar, ter essa conexão com Deus, andar com Deus, e você não vai temer mal algum, porque hoje as pessoas estão assustadas, elas estão
elas estão preocupadas com a sua sobrevivência, preocupado com essa crise, preocupado com a terceira guerra mundial, preocupado com tanta coisa que está acontecendo neste mundo, que tem assustado muitos crentes. Mas a Bíblia fala: o Senhor é o meu supremo pastor, e não vai faltar nada na minha peregrinação. Posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque o Senhor, Ele dá a última palavra. Ele é o Senhor da vida e da morte. É Ele que dá a última palavra, não é o diabo, não é circunstância. Então, meus queridos, anda na dependência de Deus, e vocês experimentarão a glória de Deus na terra dos viventes. Na terra dos viventes. Saiba, como disse Davi: com meu Deus eu saltarei muralhas. Me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? Então nós vemos esta palavra, é tão maravilhosa, que ele declarava que ele tinha uma aliança com Deus, andava com Deus, tinha comunhão e oração, vivia uma vida de jejum, uma vida de consagração, e o seu devocional era 7 vezes por dia, ele tinha o seu devocional com Deus. Olha, por ser rei de Israel, tantos compromissos, mas o reino de Deus estava em primeiro lugar na vida dele, e ele teve uma vida vitoriosa como rei, teve uma trajetória vitoriosa em todas as áreas. O seu povo prosperou, porque ele foi exemplo, e assim o povo também seguiu o exemplo. Então eu quero dizer para vocês nesta noite: se você orava, dobre o teu tempo de oração. Ora que melhora. Quem ora conta milagres. É tempo de orar. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Se humilhe diante da presença do Senhor e apresente os teus problemas, porque todas as vezes que Davi passava por momentos difíceis, ele entrava na presença do Senhor e ele apresentava diante do Senhor as promessas. Senhor, tua palavra diz, e ele sempre orava as promessas do Senhor, e ele levava o povo a jejuar, e ele confessava as promessas de Deus, e também tinha um momento de louvar a Deus. Então ele usava essas armas poderosas: palavra, oração, jejum, louvor e adoração. E assim, amados, e ele prevalecia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, e sim contra as forças das trevas. E assim, amados, quando nós entendemos que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo, você vai vencer. Então eu quero declarar: o ano não acabou. Então profetiza diante do gigante Golias a queda desses demônios que se levantaram contra a sua vida, contra a sua área emocional, sentimental, espiritual. Começa a declarar: você vai tombar, porque a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, meu querido, diante dos problemas a quais vocês estão passando, diga: problema, eu tenho um Deus, o Todo-Poderoso, que tem poder para me livrar desses problemas. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Abaixa sua cabeça neste momento. Eu chamo a equipe de louvor. Primeiro apelo que quero fazer aqui: há pessoas hoje que Jesus quer salvar você. E salvação significa você se render, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu não quero ser um religioso, eu não quero seguir uma placa de igreja. Eu quero ser como Davi, dependente de Deus, ter Deus como meu Senhor, como meu Salvador. Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Não quero ser um crente salvo, sentado e satisfeito. Eu quero ser uma bênção para minha casa. Eu quero ser uma bênção para os meus colegas de trabalho.
Eu quero ser uma bênção para os meus empregados. Eu quero ser uma bênção em todo lugar, aonde eu for, que eu venha imprimir a glória de Deus, a presença de Deus, o caráter de Deus. Se você quer isso, porque Jesus está às portas para arrebatar a igreja, por isso que o diabo está furioso. Nós vemos hoje na África o que está acontecendo, Sudão, Nigéria, Moçambique, cristãos sendo massacrados, sendo mortos, sendo fuzilados. Está acontecendo realmente um holocausto. O diabo está perseguindo os cristãos, no mundo todo está acontecendo. Isso é um sinal da volta de Jesus, porque Jesus falou nos últimos tempos sobrevirão tempos sombrios. Graças a Deus que o Brasil tem liberdade ainda de pregar o evangelho, mas hoje nós vemos muitos países fechando as portas, igrejas sendo incendiadas por grupos que servem a outros deuses. Eu quero perguntar para você: você quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, porque hoje é noite de salvação, e a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Jesus está salvando hoje artistas, jogador de futebol, lutadores do MMA. Eu tenho algumas pessoas que me seguem no Instagram, pessoas comprometidas com Deus. Então quer dizer para você que o Espírito Santo de Deus não tem preconceito. Ele está salvando os improváveis. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quantos crentes que se acham que são salvos, mas só tem a capa, mas não tem o Espírito Santo? Se você quer Jesus para ser o teu Senhor, para ser o teu Salvador, se você quer ter um relacionamento mesmo com Ele e vencer as batalhas espirituais, entrega hoje a sua vida para Jesus, porque esse é o melhor convite que você recebe nesta noite. Eu pergunto para essas pessoas queridas que levantaram a mão: vocês estão entregando a vida para Jesus? Se tiverem, vem aqui na frente. Essas duas pessoas que levantaram as mãos, estão entregando a vida para Jesus? Vem aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. A melhor atitude que vocês fazem nesta noite, porque a Bíblia fala que é a festa nos céus, viu? A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 15, verso 10, a festa nos céus. Como é seu nome? Bruno. E o seu, querido? Kathleen. A festa nos céus por causa de vocês, porque vocês estão entregando o coração não para a religião, mas para Jesus. Só Ele pode trazer paz, viu? E Jesus tem essa paz para você, viu, querida? E para você. E a partir do momento que vocês estão fazendo isso, vocês não estão fazendo para agradar ao homem aqui, mas a Deus. Eu quero para valer. Amém? Repita comigo essa oração. E quem estiver na internet, quer entregar a vida para Jesus, repita também. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. A partir desta noite, eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Amém? Que Deus abençoe. Parabéns. Que Deus te abençoe. Nossos queridos vão orar por vocês, vão anotar o nome de vocês, para ligar para vocês, para dizer o que vocês estão precisando, porque vocês serão acompanhados, viu? Tá bom?
Pode acompanhando. Se você tem sido abalado em alguma área na sua vida, só Deus sabe o que você está passando, mas hoje o Senhor falou conosco. Davi, ele venceu o gigante Golias, mas passou um tempo que aquele momento de euforismo acabou, porque o diabo suscitou no coração de Saul um ódio mortal por Davi, que Davi teve que sair da zona de conforto e teve que viver no deserto, se esconder em cavernas, foi caçado como um animal. Mas Davi entendeu uma grande verdade: eu estou no deserto, mas Deus tem promessa na minha vida. Eu serei o futuro rei de Israel. Deus me ungiu quando eu era criança. Com certeza Davi enfrentou alguns questionamentos. Senhor, o Senhor falou que eu seria rei, e eu estou aqui no deserto, e quem são as pessoas que andam comigo? Pessoas terríveis, bandidos, criminosos, que se tornaram homens transformados através da vida de Davi. Davi foi um instrumento de bênção que fez homens, aos olhos humanos, que eram chamados homens obscuros, assassinos, bandidos, criminosos, se tornaram os valentes de Davi. No tempo mais difícil, Deus colocou pessoas improváveis para estar ao lado de Davi. Eu quero dizer para você, nesse momento de grande dificuldade que você está passando, numa mão você pode contar quem são os amigos que estão do seu lado, porque na hora de vamos ver, na hora da glória, você está cheio de pessoas te bajulando, mas Deus tem amigos. Deus tem pessoas que vão orar por você, vão interceder por você, não vão desistir de você, mas vai chegar a hora que Deus vai te exaltar, e você vai se lembrar daquelas pessoas que tiveram do seu lado. Então, uma boa notícia, amados: quando chegou o tempo de Deus, Deus demoveu Saul e colocou Davi na posição que Deus tinha para ele. Mas Davi aprendeu, Davi foi forjado, foi triturado, Davi foi provado na fornalha da aflição e se tornou o melhor rei. Então quero dizer para você que Deus está treinando você para ser general para cima. Deus está te preparando você para estar por cabeça, não por cauda. Então se alegre na esperança, Deus não te abandonou. Quando Jó pensou, agora estou à beira da morte, quando pensou que acabou, não tinha mais jeito, ele passou do limite, Deus falou, chegou o tempo da restauração. E o diabo reconheceu que Jó era fiel a Deus, amava a Deus. O coração dele não estava nas coisas deste mundo, mas no Senhor. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Se você tem sido abalado por alguma área, hoje Deus vai fortalecer a sua fé. Deus vai fortalecer a sua fé. Deus vai fortalecer a sua esperança. Esta tarde eu estava falando, puxa Deus, fala comigo. Eu oro essa semana, oração de manhã, de tarde, maratona de oração. E um servo de Deus, lá do Taboão da Serra, ligou para mim e falou, eu tenho um recado de Deus. Falei, glória a Deus. E Deus foi falando coisas profundas, coisas que Deus já tinha falado no meu coração. Eu falei, Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso.
Queridos, quando você busca o Senhor, clama ao Senhor, vai chegar a hora que Deus vai falar com você e você vai ficar maravilhado, porque Deus tem ouvido o teu clamor. Então saiba que o teu problema, Deus está ciente. O inimigo pode estar se agigantando, se achando que ele é o Todo-Poderoso, mas está chegando a hora da queda desse gigante. Então já começa a declarar: Golias, você vai cair na minha vida. Golias da opressão, da depressão, da enfermidade, do abalo econômico. A minha empresa está minguando, está à beira da falência. Eu profetizo no nome de Jesus. Você vai dizer: eu profetizo a queda desse Golias. Então para de declarar derrota, para de ficar murmurando, para de ficar se lamentando, para de lamber ferida. Olhar para trás traz retrocesso. Olha para Jesus e diga: Senhor, não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em Ti, meus olhos estão postos nas Tuas promessas. Senhor, vai visitando os Teus filhinhos, Pai, que estão aqui na frente, abrindo o coração e dizendo: Senhor, eu quero vencer essa batalha espiritual, porque o Senhor me deu todas as armas para vencer essa batalha espiritual. Eu vou fazer a minha parte, não vou ficar no muro das lamentações. A partir de hoje eu vou ter essas atitudes, obediência, coração limpo. Eu quero, Senhor, ó Deus, estar conectado contigo, andar na dependência do Senhor. Senhor, eu quero andar em fé. Senhor, quero declarar hoje, Senhor, que o Senhor já deu toda a provisão para nós vencermos as batalhas, Senhor. Está pago, está consumado, está concluído. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Meu irmão, hoje o Senhor diz para você: Ele tem libertação para a sua alma. Ele te liberta da depressão, Ele liberta você do medo, Ele liberta você dessas amarras espirituais. Deus traz conserto no teu casamento, mas hoje começa por você. Deus hoje mexe com você. Se posicione, se conserte nesta noite. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra, sararei o teu casamento, sararei a tua casa, sararei o relacionamento dos teus filhos, sararei o teu casamento. Deus tem restauração, tem restituição. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus: sara a nossa alma, Pai. Tira o medo, tira a angústia. Senhor, abra as portas dos céus. Se o Brasil está em crise, o reino de Deus é um reino próspero. Venha o teu governo, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família. Venha o teu governo, Senhor, que eu seja governado por Ti, que eu ande, Senhor, como príncipe, como princesa, como embaixador, como embaixatriz, porque eu vou representar o Senhor, não numa vida capenga espiritualmente, mas uma vida que glorifica o Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Eu não vou retroceder, eu não vou abrir a boca para blasfemar o nome de Deus. Eu não vou abrir a boca para questionar o cuidado de Deus. Eu vou abrir minha boca para louvar o Senhor, porque em tudo, a tua palavra diz, em todas as circunstâncias, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Porque quando nós louvamos ao Senhor pela fé, nós mudamos o ambiente, nós mudamos a atmosfera, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Senhor, aqueles 3 moços foram lançados na fornalha, e na fornalha o Senhor estava presente,
para proteger aqueles homens. Não era a hora do Senhor recolher, mas aquele rei que disse: qual Deus? Quem é esse Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ah, Senhor, o Senhor livrou. Daniel foi lançado na cova dos leões, e o Senhor estava na cova dos leões, livrou a Daniel da morte, e os leões não puderam tocar naquele homem que andava em obediência, que andava em santidade, que estava conectado com Deus, dependência de Deus, que não abriu mão da oração. Por isso foi lançado na cova dos leões. Mas na cova ele viu o Senhor Deus dos exércitos. Foi na cova, o nome do Senhor foi glorificado, foi honrado. Senhor, quero declarar hoje, Senhor, que nós vamos fazer história, nós vamos marcar nossa geração, não, Senhor, com uma vida, ó Deus, religiosa, mas uma vida cheia do Espírito Santo, ou uma vida de oração, uma vida da palavra, aquele que vive a palavra, que pratica a palavra. E quando a gente abrir a boca, vamos abrir a palavra, vamos liberar a palavra, vamos confessar as promessas de Deus, e vamos louvar, adorar o Senhor. E vamos jejuar, porque o jejum é para mortificar a nossa carne. Nossa carne só quer o que não presta, mas nós vamos dizer: carne, quem manda na minha vida é o Espírito Santo. Eu me submeto ao Espírito Santo e não às minhas vontades. E eu decido andar por fé, em obediência. E fala de reduzir o nosso corpo à escravidão e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Porque que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Pai, eu quero declarar nesta noite libertação, libertação, libertação no casamento, restauração, restituição. Restitua tudo que o diabo roubou, Pai. Restitua, Senhor. Restitua, Senhor. Restitua a alegria. Restitua a alegria da salvação, Pai. Aquele que estava sendo uma apatia espiritual, que perdeu a alegria, Senhor, de servir ao Senhor, traga essa alegria, Senhor. Jesus está voltando, e nós temos, ó Deus, poucos minutos na face da terra, e eu creio, Senhor, que nesse tempo tão curto, tão, ó Deus amado, tão diminuto, nós vamos, ó Deus, fazer a diferença. Nós vamos glorificar a Deus, nós vamos servir a Deus, porque, ó Senhor, o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo, e o Senhor nos confiou uma missão. O Senhor nos confiou essa missão para reinar com Jesus, porque nós, Senhor, a partir do momento que fomos, ó Deus, que aceitamos a Jesus, nós ressuscitamos com Jesus, estamos assentados com o Senhor Jesus nas mansões celestiais. Nós estamos, Senhor, nas regiões celestiais, reinando com Jesus, reinando com Jesus. E nós vamos reinar, e nós vamos prevalecer, porque maior aquele que está conosco é o Espírito Santo de Deus que comanda a nossa vida. Pai, eu quero declarar hoje casamentos restaurados. Renova, Senhor, esse amor do coração do marido para com a esposa, da esposa com o marido. Que hoje eles saiam daqui liberando perdão um para com o outro, Pai. Que a partir de hoje muda o ambiente da nossa casa, Pai. Eu declaro conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, que haja conserto. Filhos que estavam na rebeldia, nas drogas, na bebida, em má companhia, ó Deus, filhos que estavam, Senhor, ó Deus, com a sua mente cativa, Senhor, a essas ideologias diabólicas, que o Senhor liberte a mente dos nossos filhos, e declarando que nossos filhos são do Senhor Jesus. E todos que estão me acompanhando online, Pai, que o Senhor venha abençoar, venha, Senhor, fazer essa grande obra, Pai, na vida dos teus filhinhos. E eu declaro que entrou aqui doente, já está curado. Receba a tua cura, receba a cura do câncer, receba a restauração física, emocional, sentimental. Receba o teu milagre, receba o teu milagre. O Senhor está me mandando dizer:
Deus está abrindo portas aqui nesta noite, portas materiais. Deus, Ele é teu advogado, teu justo juiz. E eu declaro agora: Satanás, solte a nossa área financeira, solte os nossos projetos, solte nossos sonhos, solte nossos sonhos, solte essas vendas, solte esses negócios. Tudo que tiver travado, amarrado, tudo que tiver retido, no nome de Jesus, ainda esse ano nós vamos contar o que Deus fez nas nossas vidas, porque hoje o Senhor está desatando tudo que o inimigo estava prendendo, amarrando, porque hoje, Pai, começa o tempo de oração, começa, Senhor, nas nossas vidas um tempo, ó Deus, um tempo de jejum, tempo de louvor, tempo de adoração. E o Senhor falou para nós vamos cruzar a linha de chegada esse ano, ó Deus, contabilizando bênçãos, contando os milagres do Senhor, porque o Senhor reservou para esses últimos dias o melhor de Deus. E eu creio, Senhor, quando Lázaro já estava lá no sepulcro, 4 dias morto, Marta e Maria falam: agora é tarde demais. O Senhor se atrasou, o Senhor se esqueceu do seu amigo, a quem tu amas, o Senhor deixou de lado, agora é tarde. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Se tu creres, verás a glória de Deus, porque o Senhor, Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. O Senhor, o milagre da ressurreição é melhor do que o milagre da cura. O que Deus tem preparado para você é algo grandioso, maravilhoso, é algo tremendo, e você vai dizer: bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos de Deus na minha vida nunca mais será frustrado, porque eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O meu Deus trabalha para aquele que nele espera, o meu Deus me faz saltar muralhas, o meu Deus faz eu prevalecer diante das batalhas que aos olhos humanos parece que estão perdidas, mas o Senhor é o meu general. Pai, eu quero declarar nesta noite, Pai, negócios liberados, projetos liberados. Eu quero declarar que não tem tranca-rua que vai trancar aquilo que é nosso. Eu quero declarar que caiu por terra todo o poder de Mamon, caiu por terra, todo espírito da morte caiu por terra nesta noite, todo espírito de miséria caiu por terra, porque nós estamos debaixo do governo de Deus. Eu quero declarar no nome de Jesus a unção do Espírito Santo, quebrando todo jugo na sua vida. Eu declaro que você que entrou pesado, oprimido, sem motivação, sem ânimo, pensando em tirar sua própria vida, o Senhor diz para você: começa um novo tempo. Hoje é um divisor de água. Você entrou de um jeito, está saindo diferente, porque hoje essa batalha não é sua, mas é de Deus, e Ele toma as rédeas da sua vida e vai mostrar para você que o ano não acabou, que o Senhor levanta você para começar a orar, a profetizar, que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Você não precisa terceirizar a oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Deus vai te recompensar, Deus vai te surpreender, porque Ele é o Deus de Davi, e Ele é teu Deus. Ele é o Deus de Josué, Ele é teu Deus. Ele é o Deus do profeta Samuel, Ele é o mesmo Deus. Ele diz na sua palavra, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu quero declarar: ser livre, ser livre, ser livre no nome de Jesus, ser livre no nome de Jesus, ser próspero. Você é próspero, você é próspero no nome de Jesus. E eu quero dizer para você: Jesus não está na cruz
Você não vai viver esse Cristo crucificado, você vai viver o Cristo ressurreto, que se relaciona, que fala com você. O Cristo ressurreto que acompanha você. Estarei convosco todos os dias. A bondade, a misericórdia e a provisão do Senhor te seguirá todos os dias da sua vida. Eu declaro hoje, nesta noite, novo tempo, novo tempo, novo tempo. Fronteiras sendo abertas, fronteiras sendo abertas. Você vai para as nações. Deus está te dando esse passaporte, está te dando. Deus está abrindo hoje os caminhos, Deus está abrindo as fronteiras. Você não vai ficar limitado mais, você não vai ficar na tua tenda. O Senhor fala: olha para o céu, quantas estrelas se pode contar, porque assim serão as bênçãos de Deus na sua vida. Você não foi esquecido por Ele. E Deus não faz acepção de pessoas. Os que mais buscam são os que mais recebem. E eu declaro nesta noite alegria no teu coração. Alegria, não por causa das bênçãos materiais que vão chegar nas tuas mãos, mas alegria em saber que teu nome está escrito no livro dos céus. Alegria não porque os demônios o submetem, mas alegria porque o seu nome está escrito no livro dos céus. Pai, eu quero declarar nesta noite, e para todos que estão me acompanhando no YouTube, Pai, eu declaro hoje: Sharai kamai kineba subakandayas, Sharai kemanara subanai kamana salama, duri kemedeva sumikai. O Senhor está hoje fazendo coisas lindas. O Senhor manda dizer: estou curando, estou libertando, estou trazendo restituição, estou trazendo unidade nas famílias. O Senhor manda dizer: eu estou quebrando cadeias espirituais. Eu estou visitando vossos corações nesta noite. Eu estou tirando todo o peso espiritual sobre teus ombros, tuas costas. E o Senhor diz: eu sou o príncipe da paz. Eu sou o Deus da paz. E o Deus da paz visita o teu coração, visita a tua casa, trazendo paz, trazendo prosperidade. Irmãos, o Senhor manda dizer que o Senhor está quebrando trabalhos de feitiçaria nesta noite, trabalhos malignos, demoníacos, está sendo aniquilado agora. O Senhor me mostra correntes sendo destruídas. E o Senhor manda te dizer: você está livre. Você está livre. Teu semblante nesta noite, Deus está mudando o teu semblante. Você entrou aqui abatido, pessimista, mas Deus está mudando o teu semblante. E você vai contar experiências. Eu ouvi a voz do Senhor, Ele falou comigo, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você é amado, você é amado, você é amada, você é amada. Custou preço de sangue. Jesus pagou um preço impagável para que você tenha vida abundante. Vida abundante, vida abundante, vida abundante. Você vai emprestar, não vai tomar emprestado. Deus hoje coloca você por cabeça, não por cauda. O Senhor diz: o humilhado será exaltado. Nestes dias o Senhor vai te exaltar. O Senhor falou ao meu coração hoje, e Deus usou profeta: servo meu, vou te exaltar na terra dos viventes, e o nome do Senhor será glorificado. Porque darei toda a honra ao Senhor, porque todos os dons, tudo aquilo que Deus dá é para a glória de Deus. Eu sou apenas um canal, e que Jesus cresça e eu diminua. Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos. Eu quero declarar, Pai, que das nossas mãos
fluirá as bênçãos de Deus. E nós não vamos reter semente, nós vamos honrar o reino de Deus, abençoando o reino de Deus, porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Porque aquele que é avarento para semear para o reino, não está preparado para receber as riquezas que Deus tem para nós. E nós queremos, Senhor, ó Deus, ser desprendido de todos os valores deste mundo, porque o do Senhor é o ouro e a prata, Ele é o Deus do ouro e da prata. Pai, eu abençoo todos os teus filhinhos, e declaro quem não dormia à noite, tinha que dormir com um calmante, remédios fortes. Eu quero declarar a partir de hoje, nós vamos dormir em paz, e o Senhor cuidará de nós. O Senhor, ó Deus, vai solucionar os nossos problemas, porque a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Deus agirá. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por essa equipe de louvor, Pai. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, a unção foi tão poderosa nesses louvores que foram entoados ao Senhor, Pai, que no louvor cadeias foram quebradas, Pai, e o diabo foi envergonhado, Pai. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Deus Pai e as eternas consolações do teu Espírito seja com a tua igreja desde agora para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha uma boa noite de descanso, de refrigério no nome de Jesus.